Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos, todos recebam dizendo amém. Enquanto o Rian, esse menino lindo e abençoado, acha para nós Romanos 8, nós vamos fazer aqui uma oração profética sobre a nossa vida, porque hoje é dia 1º de setembro. Nós vamos declarar sobre a nossa vida no mês de setembro, amém? Amém? Eu te convido a se colocar em pé, fechar os teus olhos e declarar junto comigo. O que eu falar, você fala. O que você quiser falar sobre você e a tua família, você fala. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, nós te louvamos que nós vencemos o mês de agosto e estamos aqui. E este mês nós declaramos que o mês de setembro será um mês próspero, um mês de muita paz, um mês de saúde, de alegrias, de prosperidade, um mês de vitória, um mês de finanças abençoada para a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, meu Deus, para os teus filhos que estão aqui, os que não vieram, ó Deus, para esta superintendência, as igrejas que estão debaixo das minhas mãos, que o Senhor abençoe todos e que todos tenham, em nome de Jesus, uma vida de vitória neste mês de setembro. Que a bênção do Senhor seja sobre todos, que a paz do Senhor seja sobre todos e que as coisas boas do céu venham sobre todos em nome de Jesus neste mês. Eu declaro isso, profetizo isso junto com a tua igreja, sobre eles, sobre a vida deles, sobre os que não estão aqui também, sobre aqueles que vão chegar aqui ainda este mês. Eu profetizo salvação de almas, muitas almas chegando, se rendendo a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós no mês de agosto. Nós te louvamos que vencemos 8 meses deste ano. Vamos nos aproximando do final do ano, mas com a fé, com a convicção de que o Senhor tem nos abençoado e nos abençoará. Muito obrigado, meu Deus. Nós oramos também por chuva nesse mês de setembro. Em nome de Jesus, apressa, Senhor, meu Deus, em enviar a chuva. Nós chamamos a existência de chuva para a nossa região, para o Brasil de modo geral. Meu Deus, que o Senhor comece a encharcar, a molhar, a enviar do céu a chuva para esta nação. Nós te pedimos, Deus, livra o Brasil, Pai. Livra o Brasil dos opressores e dos malignos, em nome de Jesus. Nós te pedimos a tua bênção sobre esta nação, sobre os governantes, sobre os políticos, meu Deus, e sobre toda a população brasileira. Neste mês de setembro, seja um mês de vitória para nós e para a nação brasileira. Em nome de Jesus, e todos digam, glória a Deus. Romanos capítulo 8. Aleluia! Aleluia, Senhor Jesus, aleluia! Se você sentir vontade de dar glória a Deus, se você sentir vontade de dar aleluia, se sentir vontade de sair pulando aí também, pode sair, virando cambalhota, piruleta, ninguém vai pôr você para fora, porque nós amamos você, amém? Glória a Deus. Queridos, essa tradução aqui diz a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção, na revista e corrigida. Na Nova Bíblia Viva, o título diz assim, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Muda um pouquinho a coisa, mas é a mesma, e o sentido é o mesmo. Eu quero dar um tema para essa mensagem. Justificados pelo sacrifício da cruz. Jesus morreu pendurado em uma cruz. Ele morreu, não mataram ele. Ele derramou o seu sangue, entregou a sua vida na cruz por nós. E nós vivemos por ele. Nós temos o perdão dos pecados por ele. Nós existimos para o céu através dele. Gostei da palavra do presbítero Cláudio, da palavra da missionária Carol. Pena que nós não gravamos tudo direitinho, porque nós estávamos testando esse microfone para saber se nós íamos conseguir usar ele aqui hoje. E realmente
é o que vocês ministraram, que nós precisamos viver, aplicar em nossa vida e seguir. Então o texto vai dizer para nós, lembrando que o título da mensagem é Somos Justificados pelo Sacrifício da Cruz. Justificação, irmãos, é perdão. Quando um camarada é levado em juízo por uma acusação, no caso nós éramos os pecadores, e Jesus não. Mas Jesus é levado, ele leva as nossas transgressões, os nossos pecados. Quando uma pessoa é levada em juízo, diante de um juiz, por uma acusação, o juiz é que declara a sentença, inocente ou culpado. E nós fomos inocentados, perdoados, lavados dos nossos pecados, pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Não é bondade nossa, não é porque nós somos melhor do que os outros, não, nós recebemos a graça, o favor de Deus. E o texto vai dizer para nós, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que agora opera, segundo o Espírito, ponto. Estou lembrando de outro versículo aqui. Então o texto vai dizer para nós que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a natureza humana, segundo a carne e a natureza humana, mas segundo o Espírito. E esse Espírito aqui está dizendo com letra minúscula, que é o nosso Espírito, guiado pelo Espírito de Deus. Entende? Então nós precisamos pautar nossa vida na palavra. Nessa tradução diz, portanto, não há nenhuma condenação aguardando aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Ou seja, quando nós morrermos aqui nessa terra, os nossos olhos se fecharem e o corpo vai para a sepultura. E as pessoas dizem assim, coitado, acabou. Não, começou. Porque uma pessoa pode viver 100 anos aqui nessa terra e morrer. E acabou nessa terra. Mas morreu e entrou para a eternidade é eterno. Não morre mais. Vive eternamente, ou no inferno, ou no céu. No inferno, no meio do fogo, comido pelo bicho, ranger de dentes, atormentado pelo diabo e os demônios que lá estão, que para lá vão, eles não estão lá ainda. Então nós temos a esperança do céu garantida por Cristo. E ele diz, aqueles que não andam segundo a natureza humana, segundo a carne. Carne está falando da nossa natureza com nossos desejos e com as nossas vontades. Quando você diz assim, estou com uma vontade de comer uma lasanha, para quem não jantou, vou atentar você. Com a vontade de comer a lasanha, é a carne, é a natureza humana, não é o corpo. Isso aqui é o que você vai alimentar, essa estrutura física. Mas a natureza humana é que tem vontade, é que tem desejo. E as pessoas usam isso até de forma errada. Falar, estou morrendo de vontade de comer um lanche. Você já está declarando uma tragédia sobre a sua vida. Estou morrendo de vontade. Por que não diz assim, eu estou com muita vontade? Já viu as pessoas chegam e dizem, estou morrendo de fome. Por que não diz, eu estou com muita fome? Uma coisa é diferente da outra, vocês estão entendendo? Como a gente acaba usando a nossa língua contra nós. E o texto está dizendo para nós, aqueles que não andam segundo a carne, ou seja, segundo a vontade e o desejo da carne, e segundo os pecados, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós pertencemos a Cristo, e agora nós não temos condenação sobre nós. Nós vamos fazer a vontade de Cristo, e não a nossa, porque a nossa vontade é o que agrada o nosso corpo físico, a nossa natureza humana. São os desejos e as vontades humanas. Agora, a vontade de Cristo está declarada para nós na palavra. Por que nós temos garantia de que as nossas orações são respondidas? Porque nós oramos segundo a palavra. Se não for segundo a palavra, a pessoa ora
mas ela ora dentro da sua própria vontade, dentro daquilo que ela quer. E às vezes o que ela quer não é o que Deus quer. Tem coisas que nós não precisamos para ser felizes nessa terra. Ontem, por exemplo, eu estava na igreja lá, em Pirapó, lá na porta, resolvendo umas coisas, não, sábado foi ontem, sexta-feira, e passou uma SW4 branca, e eu olhei assim e pensei, eu queria uma dessa. No mesmo instante que eu pensei, eu disse para o Senhor, Senhor, me perdoa, que eu não preciso de uma dessa para fazer o que eu faço. Você está entendendo? A Bíblia fala do desejo do coração, mas fala do desejo dos olhos. E o desejo dos olhos não é o desejo do coração. E eu não vou enfiar no meu coração todo dia um desejo de ter uma SW4, eu quero SW4, Deus me dá uma SW4. Para que eu preciso de uma SW4? Vou pagar mais IPVA? Vou pagar mais, consumir mais combustível para fazer a mesma coisa que eu faço? E eu fiz muitos anos, 6 anos, isso com o Verona, e depois 6 anos eu fiz isso com o irmão do Verona, lá, aquele da Ford, um Logos. Está entendendo? Da Volkswagen. E eu não preciso. Eu fiz isso muitos anos com o Fusquinha. A mesma coisa que eu estou fazendo. O presbítero Cláudio pegou todas essas fases minhas aí. Então, irmãos, nós precisamos entender que nem todas as nossas vontades Deus vai responder. Agora, você precisa de uma casa. É uma vontade? Você começa a orar em cima disso, tenha paciência. 2 ministrações aqui falou de paciência. E sabe como você adquire paciência? Romanos 5. A tribulação produz paciência. Ai, Deus, eu não tenho paciência. Deus, fica em paz que isso eu sei resolver. O diabo dá uma tentadinha nele lá, tribula ele um pouco. O diabo é o secretário de Deus para perturbar a nossa vida. A tribulação gera paciência. Como é que faz o vidro? Faz da argila, do barro, da areia. Então, a matéria-prima da paciência é a tribulação. E os dois falavam aqui sobre paciência, ter paciência, como adquirir paciência. Então, irmãos, nós precisamos entender que o texto de Romanos está falando da justificação pelo sacrifício de Cristo na cruz. O nosso lugar foi assumido por ele. Agora, o versículo 2 vai falar do Espírito com letra maiúscula, porque está falando do Espírito de Deus. Portanto, além do Espírito de vida, que é o Espírito de Cristo, em Cristo Jesus me livrou, nos livrou, livrou a igreja do Senhor, que essa não tem placa. A igreja do Senhor são aqueles que servem ao Senhor em todas as partes do mundo. Livrou da lei do pecado e da morte. Pode dar glória a Deus. Você foi livre da lei do pecado e da morte, que estava instituído. A partir da hora que Adão passou um contrato de arrendamento para o diabo, Adão arrendou o mundo para o diabo. Deus deu tudo para Adão, mas Adão entregou para o diabo. Então o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, porque Adão concedeu isso ao inimigo. Agora, a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo por um homem, mas por um homem também o pecado foi tirado do mundo, e esse homem é Jesus. Então, porque a lei do Espírito de vida, aqui está Espírito, está tudo em maiúsculo, mas na sua Bíblia deve estar Espírito com letra maiúscula, que está falando do Espírito de Cristo, que é o Espírito de vida. Em Cristo Jesus me livrou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Se eu estiver em Cristo Jesus, eu estou livre da lei do pecado e da morte. Agora, se eu sou religioso, tinhoso, teimoso, desobediente, que não leva a palavra de Deus a sério, eu não estou em Cristo Jesus, eu estou na minha própria vontade. Estou agindo segundo os meus pensamentos, segundo eu acho. Tem a axiologia, né? Tem crente que ele vive na axiologia, mas eu acho que não é assim. Eu acho que é desse jeito, eu acho que é daquele jeito. Tem acho, minha filha. É palavra de Deus, nós temos que viver o que está na palavra.
Aplica ela na tua vida e ela dá resultado. Ela muda tuas finanças, ela muda teu coração, ela traz paz para a tua alma, para a tua mente. Teu coração tendo paz, tua mente está em paz. Ela vai trazer transformação interna. A gente é mudado de dentro para fora. Não adianta a gente mudar de fora, tentar mudar do lado de fora. Não, é por esforço. Por esforço é o legalismo, era o tempo da lei. A pessoa se vivia na lei e acabou. Era um esforço dele. Não podia dar mais que 80 passos no domingo. Por isso que aquele homem que Jesus disse, qual é de vocês que cai uma ovelha dentro de uma vala, de um buraco, e você vai deixá-la morrer lá? Você não vai lá buscar ela? Então, não é por esforço, é por graça, é por favor. E a transformação, ela vem de dentro para fora. E não tem como uma pessoa ser mudada dentro sem isso se exteriorizar. Falar com uma palavra mais simples. Não tem como uma pessoa ser mudada dentro e do lado de fora não aparecer a mudança. Teve um tempo lá para trás, hoje, graças a Deus, isso melhorou bastante, mas tinha muita gente na igreja que não podia cortar o cabelo, a saia tinha que ser arrastando no pé, e a língua era do tamanho da saia. Tinha obreiro que a língua era do tamanho da gravata. Linguarudo, tinhoso, desobediente, rebelde, virado do Satanás, mas por fora, todo bonito, engravatado, presidinha, cabelinho bem cortado, brochinho no terno e tal, sapato de obreiro, Bíblia de obreiro, mas por dentro coração de lobo. Vocês entendem isso? Isso eu vi muito tempo na igreja, quem é de muitos anos para trás aí sabe disso. Então nós precisamos entender que o Senhor nos livrou da lei do pecado e da morte. Por que a gente vai voltar no pecado? Fugir é pecado? Criticar os outros escondido é pecado? A Bíblia diz: não aceite acusação contra um presbítero se não for na presença de duas testemunhas. Você vai falar de um presbítero, você precisa chamar mais dois. Ele fala do pastor escondido em qualquer lugar. E estamos vivendo na lei do Espírito de vida em Cristo, e por isso que muitas vezes a gente sofre e vai enfrentar tribulação, porque Deus vai ter que massacrar a gente para transformar por dentro. E arrancar uma coisa de nós, irmãos, é como arrancar a mudança dentro de uma casa. Imagina, foi fácil mudar lá da sua casa, Guilherme? Mas foi fácil mudar da sua casa? E acomodar tudo na nova casa? Não foi. Foi difícil. Então nada para nós termos uma mudança interior, muitas vezes nós vamos ter que ser sufocados por Deus, apertados por Deus, vamos passar tribulação mesmo, para que Deus possa mudar dentro de nós. E aí você fica pensando assim, acho que eu estou passando por isso porque eu fiz isso. Aí você fala, não, mas eu fiz isso porque ela fez aquilo. Foi por isso que eu fiz isso, porque ela fez aquilo. Adão fez a mesma coisa. Adão, onde é que você está, miserável? E o Adão estava escondido. E quando Deus chega para Adão, fala, ei, você comeu da árvore do bosque, daquela que eu falei para você não comer? Ele disse, não, foi a mulher que tu me deste, quer dizer, o culpado é o Senhor. Foi o Senhor que me deu essa perigosa aí. E por causa dessa perigosa que eu estou lascado. Entendeu? Deus era o culpado. E hoje nós queremos fazer a mesma coisa, justificar os nossos pecados nós mesmos, ao invés de ir para o joelho, pedir perdão a Deus, se humilhar, contar para Ele que realmente nós erramos. E o pecado tem nome, irmãos. O pecado tem nome. Assim como quem precisa de emprego, ele pede para Deus sorvete. Me ajude. Corta, igreja. Quem precisa de emprego pede sorvete para Deus. Ele está pedindo emprego. Não é mesmo? Aí então, aquilo tem nome, é emprego. Agora, quando peca, é por atacado. Senhor, perdoa os meus pecados.
Então por que não olha para si mesmo e fala, Senhor, eu tenho esse desvio de conduta? Verdadeiramente eu estou indo mal. Meu pecado é esse. Seja ele qual for, não vou fazer relação nenhuma aqui. Mas cada um tem que analisar a si mesmo. Não é o pastor que analisa e não é o pastor que julga. É a palavra que julga vocês, também julga o pastor. Eu é que tenho que cuidar da minha vida, analisar a minha vida. Gente, cuidar da minha vida já dá trabalho. Imagine se eu for cuidar da vida de vocês, né? Pensa nisso. Né, Leandro? Cuidar da minha vida já não é fácil, Alessandro. Imagina eu cuidar da vida dos outros. Então, amados, olha o texto, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, natureza humana, vou repetir isso sempre, para que vocês, quando lerem a Bíblia, entendam que carne não é um bifão de contrafilé com aquela gordura em cima, não é um pernil de porco assado, não! Carne é essa coisa ruim que está dentro de nós, que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei morrer a vossa natureza carnal, ou seja, a vossa natureza humana. E às vezes em brincadeira eu digo, mata essa sem vergonha, porque se você não matar, ela te faz pecar, ela te faz ver o que Deus não quer que você veja, e ela não deixa você ver o que Deus quer que você veja. Você vê defeito na vida dos outros, não vê na sua. Você vê que os... eu nem vou entrar por aí, vamos para frente. Aí ele vai dizer aqui, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, a lei não podia agir, porque a carne, a natureza humana era pecaminosa. E como que a lei ia ser proveitosa se a nossa natureza humana é pecaminosa? Então a lei nos proibia, mas não nos transformava se nós estivéssemos na lei. Mas naquele tempo, e hoje, quem vive na lei, o camarada guarda o sábado, é lei. Não, deixa esse negócio quieto, vamos para frente aqui. Tem muita coisa aqui que eu podia falar e já ia ser suficiente para matar a mensagem aqui. Mas o que nós precisamos entender é que a lei não tinha poder de transformação, mas de proibição. Não coma carne de porco. Rapaz, os caras não sabem o quanto é bom um joelho de porco assado, Guilherme. Né? Os caras não sabem quanto é bom, né, Leandro? Um pernilzinho assado, não podia comer. Proibição. Pelo Espírito Divino nós somos livres do pecado e da morte. E agora, portanto, o que era impossível a lei, visto como esta estava enferma pela natureza humana, pela carnalidade do ser humano, Deus enviou o seu Filho, olha isso, em semelhança da carne do pecado. Em semelhança de quem? De nós. Nasceu do ventre de Maria, se tornou homem nessa terra. Nasceu uma criança, um menino cresceu, um homem se formou e viveu e sofreu e conheceu as nossas aflições. Por isso ele é próprio pelos nossos pecados. Por isso ele carregou sobre si os nossos pecados. Porque como homem, ele sabia a dificuldade de caminhar nessa terra. Mas dentro dele, 100% Deus. Agora vamos inverter a coisa, que a gente olha assim, para Jesus foi fácil, porque ele era Deus. Como? E o Espírito Santo não está mais em nós? O que é que está em nós? Nós temos a natureza humana, mas temos a natureza de Cristo dentro de nós. O versículo de número 2 diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Como que ela nos livrou? Habitando em nós, nos orientando, nos instruindo, falando conosco. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e aí ele vai dizer, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Deus enviou Jesus em semelhança nossa, homem, corpo igual ao nosso.
E ele, em semelhança da carne do pecado, que é a nossa, condenou o pecado na carne. O que é isso? Paulo faz uns trocadilhos que é gostoso. Você tem que parar, porque senão você não entende. O que é isso? Condenou o pecado na carne. Quando ele foi crucificado, a Bíblia fala em Isaías capítulo 43, que você leu, 53, os nossos pecados caíram sobre ele, e o castigo que está sobre ele nos trouxe a paz. Estão entendendo? Então o versículo está dizendo, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, semelhança do corpo físico humano, pelo pecado, por causa do pecado, Deus enviou o seu Filho, e ele condenou o pecado nosso, caiu sobre ele, na carne, na cruz. O homem entrega a sua vida depois de passar por todo o sofrimento que Jesus passou, carregando a maldita cruz até o local, porque a cruz é maldita porque lá foi crucificado o nosso Senhor. E a maldição que estava sobre nós caiu sobre ele. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Diga aí, sou liberto. Sou liberto. Jesus me libertou. E eu posso crer no Espírito de vida que está em Cristo. Quarto, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, olha aí, a justiça que era pela lei agora se cumprindo em nós, que não andamos segundo a carne, segundo as nossas vontades, segundo a nossa natureza humana, segundo o desejo da natureza humana, que é o pecado, que é o desejo pelas coisas desta vida, mas segundo o Espírito. E aí Espírito com letra maiúscula. Aqui está tudo em maiúsculo, mas na sua Bíblia você vê que o Espírito é maiúsculo, que está dizendo que nós agora, a justiça, para que a justiça se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Ou seja, nós já não andamos mais por vontade própria, mas andamos pela vontade do Espírito. Será que os crentes realmente estão fazendo isso? Amando, perdoando, orando, lendo a Bíblia, amando seus orando pelos seus inimigos, amando os seus inimigos, orando pelos que vos perseguem. Será que nós estamos fazendo isso? Nós, esse tempo atrás, faz muitos 15 dias, eu passei uma angústia, uma pessoa que eu amo, que praticamente criei, não como filho, nem como família, na igreja. E, de repente, essa pessoa faz um farfeiro de críticas sobre o meu ministério, sobre a minha maneira de trabalhar. Aí eu saí assim, falei, meu Deus do céu, o diabo é campeão. Quando ele não tem o que fazer, ele arruma alguém para atazanar a vida de alguém. Aí foi embora, cheguei em casa, fui para o meu escritório, ajoelhei e fui lá em Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 23, por ali, acho que é 23 ou 24. Vamos lá. Obrigado, você está ligeiro, hein, menino? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser é o próximo. Isso. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que receberei, ou recebereis, e tê-lo-eis. Então, primeira coisa, eu orando, eu tenho que crer que eu vou receber o que eu estou orando, e que eu já tenho aquilo que eu estou orando, no mundo espiritual. Aí o próximo versículo vai dizer o que eu quero. E quando estiveres orando, olha aí, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas, mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Aí eu estou orando, fui lá para o texto, li o texto. O senhor não sabia? Sei. Sei decor e salteado, cito ele sem precisar olhar na Bíblia. Mas eu quero que vocês acompanhem comigo. Fui lá na Bíblia, orei e disse, diabo,
você trabalha contra mim de todas as maneiras que pode para eternizar a minha vida. Mas já está perdoado. O sangue de Jesus está sobre essa pessoa, sobre a minha pessoa, sobre a igreja do Senhor. E eu repreendo todo o mal que você pôs na boca da pessoa para falar contra a minha vida. E eu agora estou perdoando essa pessoa. Tem crente que faz assim: Deus, trata, pesa a mão. É o profeta do inferno. Ele quer ver o outro todo desgraçado. Não. Abre a mente, Senhor. Abre a visão dessa pessoa, para que ela possa enxergar tudo que ela enxergou até esse dia. E aí, irmãos, orei, coloquei na mão de Deus o meu perdão, não a vida da pessoa, o meu perdão. Eu não aceito que o diabo venha me acusar e me fazer lembrar. E não chorei, não. Porque falou de mim. Chorei, não. Tive misericórdia, tive compaixão. Fiquei ali um momento com Deus. Saí dali, sabe quando você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? O diabo está mais forte. Estou mais forte. Então, irmãos, o que nós precisamos entender, voltando para o texto? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você estiver na carne, você quer dar um murrão na testa, quer espremer a pessoa, quer fazer com a língua para fora. Entendeu? E aí você se auto-justifica e rebenta com o outro. Não. A lei do Espírito. Ama, perdoa, ora, e assim por diante. E é isso que é igreja, irmãos, isso é igreja. Essas mensagens você não vê naqueles bonitão da internet que nem usa mais uma roupa social, bota a camisa assim. Tem uns que botam a calcinha bem justa assim, eu não tenho nada contra isso, vocês podem usar, eu não uso. E não é porque eu sou idoso, é porque mesmo que eu fosse jovem eu não conseguiria usar. E ainda bota ela um palmo acima do tornozelo assim, para ficar bonito, e aquele sapatênis ajeitado. Não tem nada contra. O cara quer ser bonito, deixa de ser bonito. Mas eles não pregam essas mensagens. Sabe por quê? Isso não dá seguidor. Isso aí não dá likes no Instagram, no Estragado, no TikTok, ou lá no, sei lá eu, no YouTube. Não. Porque essas mensagens, elas confrontam, elas transformam por dentro. E o povo não quer isso. O povo quer um cérebro massageado, um ego massageado. Eles estão recebendo pelas mídias sociais aquilo que eles querem. Eles estão recebendo aquilo que eles querem. E os caras entenderam que o que eles querem é massagem no ego, é massagem no cérebro, é que alguém fale aquilo que eles gostam. Então eles falam, eles estão trabalhando com esse público. Agora, para onde esse público vai, eu não sei. E o que as consequências para esses pregadores, também não sei. Não me compete julgar. Quando eu falo da forma de se vestir, é para ironizar. Para vocês entenderem muita coisa que tem aí na mídia, que é podre. Mas está falando de Deus, mas não está transformando a vida de quem está ouvindo. E não sou melhor do que ninguém, irmãos. Eu tenho responsabilidade com Deus, com o reino dele, com a igreja dele, que ele confiou aos meus cuidados. E tanto é que o que eu prego dá certo. Quinta-feira, uma irmã testemunhando, ela estava lá no meio da igreja, testemunhando que enquanto eu pregava, mexia dentro dela. E ela saiu dali e foi curada de um problema que eu não lembro agora quantos anos ela viveu. Ela tinha que tomar 6 lactopurga por dia para ir ao banheiro. E ela, dipirona, por causa das cólicas que ela sentia, ela comprava assim meia dúzia de vidro e espirrava na boca, na hora da dor, para poder ir trabalhar. E as filhas, mãe, não faz isso com a senhora. E ela, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar com essa dor? Eu não aguento. Espirrava de pirona na boca para poder ir trabalhar. Naquela noite, eu nem pus a mão sobre ela. Eu já tinha orado por ela no telefone. Fazia uma semana que ela não saía do quarto. Uma semana.
Eu liguei, conversei, ministrei aquela mulher, orei por ela e Jesus fez um milagre na vida dela. Aquele dia, a dor cessou, ela saiu do quarto e foi para a igreja à noite. Foi a Maraísa até que me passou o telefone e pediu para mim ligar. Aí, irmãos, presta atenção, enquanto ela está ali, ouvindo a palavra, eu estava pregando que o sofrimento te aproxima de Deus. E ela estava ali ouvindo a palavra, dando crédito, aplicando aquilo na vida dela, olhando a vida dela à luz da palavra, e Deus estava curando ela. E ela disse que quando chegou em casa foi direto ao banheiro. E quando ela ia ao banheiro, disse que um mau cheiro tomava conta da casa. Ela falou que era a maior humilhação, a tristeza dela, que casa da família. E a partir desse dia, ela nunca mais tomou um lactopurga e o intestino funcionando todos os dias, sem dor e sem enfermidade. Enquanto eu pregava, no momento assim da pregação, ela levantou a mão, pediu a palavra e nem pediu o microfone. Lá do meio ela falou, a esposa do presbítero Cláudio estava lá no culto nesse dia. Então, irmãos, o que eu prego é o que eu procuro viver, e o que eu procuro viver dá certo na minha vida e dá na sua. Orei pela irmã Sueli. Eu vou orar agora para ela criar coragem, para ela vir aqui contar. E Jesus curou 2 problemas. Um na articulação do ombro e outro no nervo ciático. Está aí. Um dia Deus curou de um, foi pelo telefone, né? Do ombro. E o outro foi uma oração. Nós estávamos juntos, não sei se aqui. Aqui. Vocês estão entendendo? Então a diferença entre você ser coerente com a palavra, com Deus e andar na palavra, e a diferença de você ser um bambambam da mídia. Então a oração que é feita aqui produz milagre por causa da fé de vocês. Mas essa fé vem da onde? Romanos capítulo 10, 17. Bom de Bíblia aí. Pode falar bem alto. Entendeu? A gente ouve a palavra e a gente também medita na palavra. E é por isso que a fé vem. Então a minha preocupação é instruir, é ensinar, é fortalecer vocês na palavra. Porque a transformação vindo de dentro para fora vai produzir milagre em nós, porque a nossa fé vai sendo aquecida dentro de nós. Amém? Eu vou mais um versículo aqui ou 2. É muita coisa aqui. Gostaria de pregar 1h30 hoje, pelo menos, mas eu vou poupar vocês hoje. Porque os que estão, olha bem, versículo 5. Segundo a natureza humana, a sua carne, a sua vontade, os seus desejos, inclinam-se para as coisas da carne. Quem gosta de Netflix não levanta a mão, não tem nada com isso também. Mas Netflix é do reino de Deus ou é da natureza humana? Quem gosta de Netflix gosta de filme picante, gosta de alguma ceninha erótica, algumas coisas assim que vai levando para a imaginação, e eu, graças a Deus, nem televisão não assisto. Não é porque eu sou melhor do que os outros, é porque eu lutei para ser liberto. Eu ficava até 2 horas da manhã para ver uma luta do Mike Tyson com algum camarada. Se tivesse jogo do Santos, podia ser meia-noite, 4 horas da manhã, eu estava lá. Teve madrugada que eu levantei para assistir o tempo quando a Copa era de madrugada. Hoje, graças a Deus, estou liberto disso, estou liberto do santo. O único santo que eu adoro é Jesus. Mas era santista, roxo e triste quando o santo perdia. E larguei de tudo isso aí. Por quê? Porque a opção que eu fiz com a minha vida é que era melhor eu gastar tempo com Deus do que gastar tempo com as coisas do mundo. E olha o que ele está dizendo para nós. Porque os que são segundo a natureza humana, segundo as suas vontades próprias, inclinam-se para as coisas da natureza humana. Mas os que são do Espírito, e Espírito com letra maiúscula, para as coisas do Espírito. Aí eu pergunto para você, você ora em línguas 1 hora por dia? Não responde. Não, pastor. Sabe por quê? Porque tu te inclina mais para as coisas do teu dia a dia. Tu tem o dom de orar em línguas. E por que não ora? Pastor, mas eu não oro em línguas. Então tá bom, você não ora em línguas, mas ora no teu sistema normal. Quando eu não era batizado com o Espírito Santo, não orava em línguas, eu orava normalmente 2, 3 horas por dia. Como? Intercedendo. Eu começava intercedendo pelo meu pastor, Deus ia me fazendo lembrar disso, lembrar daquilo. Eu orava por umas 300 pessoas todo dia. Aprendi isso.
Hoje, eu oro menos no meu entendimento e mais em línguas. Porque às vezes, enquanto eu estou orando em línguas, eu estou lendo também. Eu ainda não estou aperfeiçoado nisso, mas eu luto para melhorar isso. Conseguir ficar afiado nisso. Já faz muitos anos que eu venho me treinando. E então, irmãos, às vezes eu estou orando em línguas e aconselhando uma pessoa no telefone, no WhatsApp. É uma situação que precisa ser resolvida. Não vou parar de orar para poder resolver. Eu oro em línguas e vou escrevendo o que Deus vai me dando. E muitas vezes, naquele momento, Deus está me revelando situações para consertar a vida daquela pessoa. E depois de algum tempo eu vejo o resultado. Estão entendendo? É isso que Deus deseja de nós. Por isso que a gente não ganha alma e vamos chegar no céu com as mãos vazias. Cadê os frutos? Lembra da parábola da figueira estéril? Que não gerou nada. E Jesus vai contando e vai dizendo, olha, o patrão falou para o lavrador arrancar aquela figueira. Aí o lavrador lá, o servo daquele patrão, disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos escavar em volta dela, deixa eu escavar em volta dela, colocar adubo, esterco e tal, para ver se no ano que vem ela dá alguma coisa. Deus está falando aquilo com relação a nós. Será que nós não somos uma figueira estéril também? Que não produz nada para o reino? E a gente se acha que é. Entende? Domingo passado eu estava pregando lá na igreja e falei, olha, não me lembro o que eu estava pregando. Não foi domingo, foi no meio da semana. Domingo pregou a missionária Margarida. E eu disse para a igreja, olha, esse ano eu não ganhei muita gente para Jesus, mas aqui tem 3. Estava ali. 3 pessoas que eu ganhei para Cristo. Falei, quantos vocês ganharam? Levanta a mão aí. Ninguém levantou a mão. É triste isso, mas é nosso dever, nós vamos dar conta disso a Deus. Cadê os frutos do Espírito? Aliás, do Espírito. Cadê os frutos gerados para o reino de Deus? Um pé de manga, ele dá manga. Pé de abacaxi, dá abacaxi. De repente, nós somos tudo abacaxi. Ninguém quer nem estar perto, porque está cheio de espinho. Né? Brincadeira. Vou encerrar aqui já com vocês. Porque os que são da natureza humana, segundo a carne, que andam segundo a sua vontade, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, com letra maiúscula, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, da natureza humana, é morte. Olha o bicho pegando aqui. É morte. Ou seja, andou segundo a vontade própria, vontade da natureza humana, seus desejos e suas paixões. Irmã, seja apaixonada pelo seu marido. Irmão, seja apaixonado por sua mulher. Essas paixões não é pecado, são boas. Mas as paixões da carne, muitas vezes são contra Deus. Ele está dizendo, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, com letra maiúscula, é vida e paz. Coisa maravilhosa. Ter paz, Leandro. Ter paz, Washington. Presbítero Cláudio, ter paz. Tem crente que se você tirar a tampinha da cabeça dele, lembra da Maria Fumaça? Alguém viu o trem? De todos que estão aqui hoje já viram o trem alguma vez? O bicho vai soltando aquele fumaceiro, né? As locomotivas diesel. Tem crente que se tirar a tampinha da cabeça dele, sai fumaça. Cabeça quente. Por quê? Porque não tem isso aqui, a inclinação da vida. A inclinação da natureza humana do indivíduo é só para as coisas desta vida. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Irmãos, eu tenho um HD, travou faz muitos anos. Um dia eu ainda vou ajeitar e abrir ele. Só em São Paulo, em Campinas, que eu achei umas firmas que fazem isso. E é caro, não é barato. Aqui por Prudente, tudo quanto era lugar que me falaram, eu já rodei. Há uns anos atrás. Eu tenho 10 estudos, fruto de pesquisa, de oração e de muito
dentro desse HD, ministrando para a igreja sobre doenças psicossomáticas. Sabe o que é doença psicossomática? São as doenças que são somatizadas em nosso corpo por causa da nossa mente. Câncer de útero, câncer de colo de útero, câncer de colo de intestino, câncer de mama, são doenças emocionais. Já orei por várias pessoas com caroço na mama e Deus libertou. Só uma mulher, ela tinha 3 numa mama. E depois de orar, ela transpirava tanto que eu disse, Deus, aqui tem que ter feito um milagre. E eu disse, a senhora sabe onde está? A senhora já se apalpou? Já a médica me ensinou. Então vai lá no seu quarto, se apalpa e volta. Quando a mulher voltou, ela voltou transformada. Não tinha mais nada. Coisas assim que Deus tem feito. Por quê? Porque, irmãos, nós precisamos andar dentro desse caminho de Cristo, porque aí Cristo opera através de nós. Eu não sou milagreiro, eu não sou curador. Lembra o tempo antigo? Lá, né, tem que levar a criança lá no benzedor, lá no curador, lá não sei, vocês não sabem disso não, mas tem muita gente que sabe disso. Eu mesmo já passei por isso. Olha, outro dia eu conto, que é outra experiência legal. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A tua natureza humana, ela é inimiga de Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A natureza humana não é sujeita à lei de Deus, nem é sujeita à vontade de Deus. E em verdade, olha, o apóstolo Paulo dizendo, pode ser. Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana é caída, é terrena. Tiago fala isso. É terrena, animal e diabólica. Mas quando nós somos vivificados pelo Espírito Santo, e a natureza de Deus agora está em nós, nós somos transformados pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Gente, esse texto é lindo. É lindo. Nós poderíamos pregar aqui 2 horas, fazer um seminário de 3 horas, que nós não esgotaríamos o assunto. Eu gostaria que vocês lessem em casa. Aproveite essa semana, leia várias vezes, são 39 versículos, muitas coisas legais aqui, muitas coisas. Em cima do versículo 18, diz as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Eleição é escolha, nós somos escolhidos. Amém? Amém, igreja? As palmas são para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.